Olá, boa noite a todos. Estamos nos encontrando mais uma vez para mais uma reunião pública do Centro Espírita Passos de Luz. E hoje vamos trazer mais uma mensagem segundo a orientação do Evangelho e vamos iniciar a nossa conversa de hoje com a nossa mensagem. A mensagem da noite é trazida do livro A Tua Casa, de João Nunes Maia, e a mensagem tem como título Tuas Lutas. As tuas lutas em casa são diversas, como inúmeras devem ser fora do lar. Entretanto, onde moras com a tua família, deves depositar toda a tua confiança e fazer por onde nascer o amor na plenitude de todos os esforços conjugados. Nasceste para combater em primeiro lugar contigo mesmo. Eis o melhor empenho, porque vencendo a ti mesmo, todos os caminhos se abrem e as dificuldades desaparecem. Sabes de onde? De tua própria mente, e elas, deixando de existir no teu mundo íntimo, fazem com que as exteriores percam as características ofensivas. Em tempos idos, para a defesa da honra, travava-se o duelo. E o vencedor da luta física, eliminando o vencido, posicionava-se como um homem de coragem e honrado. O passar dos tempos, sob as bênçãos da evolução, de modo a aproximar mais do Evangelho o coração, ajudou a inteligência a compreender que o homem mais honrado é aquele que conhece a ele mesmo e que vence as próprias dificuldades. Pedimos para que compreendas que ninguém é contra ninguém. Se existe alguém te ofendendo e te fazendo mal, és tu mesmo. Não culpes os outros pelas tuas desditas. É nesta posição que Jesus te pede para amar ao próximo no conhecimento de ti mesmo, porque é em ti que se encontra as portas de tua paz, onde encontrarás o Cristo com os braços abertos, convidando-te para o banquete espiritual onde existe a felicidade. A nossa fala de hoje é fraternidade, palavra que nos inspira a paz interna, ambiente sem contradições que nivela todas as criaturas como irmãos, filhos do mesmo Pai. Todos os espíritos se sentem bem no crescimento da amizade, mesmo os mais agressivos. Todos procuramos afeto e sempre confiamos em alguém que também confia em nós. Desenvolva em tua casa a fraternidade em todos os aspectos do bem e do amor. Dado este gesto representar sementes de luz que te clarearão o próprio caminho. O vigiar e orar de Jesus é no sentido de que permaneça em tua família a união dos sentimentos bons. É associar-se sempre com ideias enobrecedoras e comungar com elevadas ideias, onde o bem comum é o ponto central das lides, é viver em fraternidade. Ser extremoso com os teus, sem te esqueceres dos outros, porque uma família não pode viver no mundo sem cooperação dos demais. Eis porque a fraternidade deve ligar todas as criaturas em trocas permanentes de harmonia. Uma família, quando conhece e sente o valor da fraternidade, nunca mais perde o caminho da alegria. Está sempre de posse
da amizade e espera um ar imantado de amor. Parece que estamos forçando-te nestas mensagens a abrir o culto do Evangelho em teu lar. Não, é somente um convite por sabermos dos bons resultados, as lutas necessárias ao teu aprimoramento com Jesus na frente. São mais suaves a tua confiança nele. Dar-te-ão a segurança em alcançar a vitória. A tua intimidade e a dos teus tornam-se um cântico de louvor a Deus, com a esperança de que tudo se resolva dentro da vontade daquele que é luz do mundo. Luta, meu filho, porque as tuas lutas com Cristo na direção do bem iluminarão tua casa e o teu coração. Então essa é a nossa mensagem inicial e vamos dar continuidade fazendo a nossa prece de abertura da nossa conversa da noite de hoje. Então vamos pedir a Deus, nosso Pai de infinita bondade, que nos envolva nesse momento em muita fé e muita confiança. Lembrar dos benfeitores espirituais da Casa Espírita Passos de Luz, que sempre nos amparam e que nos envolve sempre em muito amor e muita luz. Lembrar neste momento do nosso mentor espiritual e que neste momento em que trazemos essa mensagem com os entendimentos tirados do Evangelho, possamos alcançar corações por vezes sedentos de uma mensagem de amor, de fraternidade. Que todos aqueles lares que conseguirem ouvir, que conseguirem abrir essa palestra da noite de hoje, essa conversa que teremos, essa reflexão que chegará em primeiro lugar para nós, que possam retirar da mensagem aqui trazida um pouco de serenidade, de amor e de muita reflexão em cada lar que conseguir chegar essa mensagem da noite de hoje. Que fiquem todos conosco hoje e sempre, que assim seja. Então, como dissemos, né, estamos em mais uma oportunidade para conversarmos um pouco, né, de temas trazidos aqui do entendimento espírita, né, alguns entendimentos de alguns doutrinadores espíritas, à luz daquilo que o Evangelho disponibiliza. São entendimentos que já estão à nossa disposição, né, por estudiosos no assunto, né, sobre espiritismo, sobre espiritualidade, sobre essas passagens evangélicas, né, que costumamos trazer para as nossas conversas nessas reuniões que chamamos reuniões públicas na Casa Espírita, mas que é um momento de uma conversa, né, de um pouquinho de entendimento daquele tema que escolhemos falar na noite das terça-feiras, né, que é a noite de reunião pública. E hoje nós escolhemos um tema que é falado lá no Evangelho, né? O tema é A Fé Transporta Montanhas. Também é de um material que já está disponibilizado aí pela internet. E nós iremos falar um pouquinho do entendimento do Espírito Emmanuel lá no livro A Semente de Mostarda. É uma parábola, né? A parábola do Espírito Emmanuel. E nós vamos começar falando um pouquinho da parábola, né? E depois vamos tirar um pouco, né, do entendimento, do que é trazido, né? O que se quis dizer, o que Emmanuel quer mostrar para a gente, né? Quando a gente se debruça um pouquinho sobre essa parábola. Então ele começa assim dizendo, né?
O rapaz beirou-se do mentor, mostrando-se evidentemente acanhado, e considerou em tom de pergunta: Instrutor, a sua bondade já nos disse várias vezes que os ensinamentos de Jesus, o nosso Divino Mestre, estão sempre iluminados para a compreensão do nosso entendimento. Entretanto, às vezes esbarro com afirmativas dele que me fazem pensar inutilmente, já que não lhes alcanço o sentimento. Aí ele vai e pergunta, né? Dê um exemplo, solicitou o interpelado com paciência. E aí ele disse-nos Jesus que se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, continuou o jovem consulente, certa montanha, por nossa ordem, transportar-se-á daqui para ali. Não crê o Senhor que isso é um absurdo em confronto com a realidade? E aí ele diz: meu amigo, explicou-se o mentor, Jesus, por falta de compreensões e palavras adequadas, legou-nos muitas lições em forma de símbolos e parábolas. Imagino que nosso Divino Mestre tenha a imagem da montanha como significado a nossos hábitos e preferências. Muitos defeitos que ainda nos caracterizam pesam sobre nós por montes de imperfeições que precisamos remover do mal para o bem. Mas, continuou o aprendiz, o Senhor concordará com isso? É uma observação puramente filosófica. Desejo que o Senhor me conduza para o domínio dos fatos reais. O instrutor meditou por alguns instantes em profundo silêncio e rematou: caro amigo, se você pretende observar o poder de um agente pequenino, qual a semente de mostarda sobre o corpo, extenso de dificuldades que o desorienta ou perturba, acenda uma vela pequenina diante da escuridão. Então, resumindo, né, ele disse que se ele quisesse entender, né, aquilo que Jesus quis dizer naquele momento através da parábola, que ele pegasse, né, uma vela pequenina e acendesse diante da escuridão, né, e dali ele poderia tirar esse entendimento, né, ele poderia entender o que Jesus quis dizer, né, quando ele fala do grão de mostarda. E aí, diante dessa parábola, né, trazida aqui no livro, né, nós vamos falar um pouquinho de alguns significados, né? Por exemplo, o que é a fé? Pode-se ter fé diante das adversidades? A fé pode ser desenvolvida? Nós vamos ver aqui como é que Emmanuel e alguns outros, né, como Allan Kardec, vai nos definir, vai nos dizer, vai nos responder, né, diante dessas nossas perguntas iniciais. Então, para Allan Kardec, segundo Allan Kardec, a confiança nas próprias forças torna o homem capaz de executar as coisas materiais que não consegue fazer quem duvida de si mesmo. Então, é através da fé, né, dessa confiança que nós temos que ter, que nós conseguiremos executar essas coisas materiais. Afinal, se nós não tivermos fé, né, nós não conseguiremos, né? Então, ele continua, Allan Kardec: a fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos, assim nas pequenas coisas que nas grandes. Então, assim como nós temos fé diante dos pequenos obstáculos, essa fé também pode ser colocada, né, disponibilizada também nas grandes coisas. E aí ele continua: fé é a confiança que
que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. A fé é uma espécie de lucidez que permite se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios que se quer chegar. Quem a possui caminha com absoluta segurança. Ela pode dar lugar ao que se executa em grandes coisas. Então, resumindo aqui, né, até agora o que ele quis dizer, que aquele que tem fé, né, quando ele diz eu tenho fé, ele acredita que aquilo que ele quer realmente está se concretizando, né? Como se ele já tocasse. Se ele tem fé que algo vai acontecer, ele já vê, ele já visualiza aquilo concretizado. E aquele que vê dessa forma, aquela confiança sem rodeios, né? Porque a fé verdadeira, como ele está dizendo aqui, você não faz arrodeios, né? Você não se permite desconfiar de nada. Você acredita e pronto. Você tem fé e pronto. Você tem fé que aquilo vai acontecer e você visualiza aquilo, você sente aquilo como se realmente já estivesse alcançado. E é isso que Allan Kardec nos confirma aqui. Ele também nos diz que a fé sincera e verdadeira, ela é calma. Ela faculta a paciência, né? Que sabe esperar. Porque, tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. Então, o que ele já falou, né, aí no início. Quem tem fé, quem verdadeiramente tem fé, ele acredita, mas ele acredita de forma calma, de forma paciente, de forma serena. E ele vê a concretização daquilo em que ele está objetivando, né? Aquele objetivo que ele tem, que ele pretende alcançar, ele já o vê de forma concretizada. Então ele tem fé realmente que aquilo vai acontecer. Essa é a fé verdadeira, né? A fé sincera. Então, lá no Livro dos Espíritos, através de um espírito protetor, ele diz que fé é a consciência que o homem tem das faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo, a princípio em estado latente, e que ele cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação de sua vontade, né? Aqui é um espírito protetor e é mais uma afirmação, né, daquilo que Allan Kardec acabou de nos trazer, definir, que nós acabamos de falar, né? Então, existem algumas palavras-chave, né, que a gente, quando tem fé, a gente acaba tendo como um foco principal, né? Foco na própria pessoa, não em paredes sobrenaturais que irão resolver as coisas por nós, né? A gente acredita realmente que a gente tem, é como se a gente tivesse, não, a gente tem fé na nossa existência, a gente tem fé no nosso potencial e temos a fé de que conseguiremos realizar, de que conseguiremos atingir aquele objetivo. E com fé, a gente já vê o objetivo concretizado, como eu já estou falando desde o início. Então, pela visão espírita, o homem caminha com as próprias pernas e os próprios recursos, né? Jesus e Deus suprem com o que está além, né? Então, é uma fé, fé raciocinada, a fé de que realmente tudo vai acontecer
se pudesse trocar a palavra por outra palavra, eu trocaria pela certeza, né? Quando você tem fé, você tem certeza, né? A certeza de que algo vai dar certo, de que algo vai acontecer e de que algo vai ser concretizado. Então, lá na obra O Consolador, Emmanuel nos diz, através dessa pergunta, né? Poder-se-á definir o que é ter fé? Será que nós podemos, diante do que já foi dito aqui, né, inclusive da posição de Allan Kardec, nós podemos dizer, né, tirar uma definição do que é ter fé realmente? E aí lá nesse livro, Consolador, Emmanuel nos diz o seguinte, através de Francisco Cândido Xavier: ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Que certeza é essa? A certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas sim afirmar eu sei, né? Então, não é dizer eu creio que vai acontecer. Ter fé, segundo Emmanuel aqui, é você afirmar com toda força, né? Com toda certeza que eu sei que vai acontecer. Esse é ter fé. Tem até uma tonalidade diferente, né? Quando você diz, não, eu creio que vai acontecer. Mas quando você diz, eu sei que vai acontecer, é diferente. É a certeza de que vai acontecer. É a fé de que vai acontecer. Então, traduzindo, a certeza na existência de Deus, ela exprime a confiança que enfrenta todas as lutas e problemas com a luz divina no coração. E significa a humanidade redentora que edifica no íntimo do espírito a disposição sincera do discípulo relativamente ao faça-se no escravo à vontade do Senhor. Então, ainda que do livro, né, ele pergunta também, para os espíritos desencarnados que já adquiriram muitos valores em matéria de fé, qual o melhor bem da vida humana? O tesouro maior da existência terrestre reside na consciência pura e reta, iluminada pela fé e edificada no cumprimento de todos os deveres mais elevados. Tem alguém que disse, não lembro agora, que diz que não existe travesseiro melhor para ser usado do que quando você tem a sua consciência, né, tranquila, a sua consciência reta, a sua consciência pura. Não existe travesseiro melhor do que esse, quando você tem sua consciência limpa, né? E aí, como ele diz aqui, além de limpa, reta, pura, iluminada pela fé, né? Essa fé que edifica, nesse cumprimento de todos esses deveres, né, que nós entendemos mais elevados, né? Então, é o tesouro maior que existe para a nossa consciência mais tranquila, é essa fé. Mas quando ela é alicerçada, né, por essa pureza, por essa retidão, né, e quando ela começa a conseguir essa iluminação, e é só através da fé, né, que a gente consegue. E aí, segundo Paulo de Tarso, ele diz que a fé, está lá em Hebreus, a fé é uma posse antecipada do que se espera, né? Aqui ele confirma tudo que já foi dito ali, né? Por Allan Kardec, por Emmanuel, né? Que fé, ter fé verdadeiramente, é você confiar, é é como se você tocasse de forma antecipada naquilo que você está esperando. Eu tenho fé
que eu vou conseguir. Eu tenho fé que eu vou concretizar esse sonho que eu já venho visualizando. E aí eu começo a mentalizar e é como se eu já tomasse posse aqui, como diz Paulo de Tarso, antecipadamente desse algo, né? E que eu confio que eu vou conseguir. Então a fé é um meio de demonstrar as realidades que não se vê, né? Eu não vejo algo, eu ainda não, algo de forma palpável, né? Eu ainda não está me apresentado de forma materializada, mas de forma sentimental, de forma mental e de sentimento, eu já visualizo, né? É como se eu já estivesse na posse daquilo que irá ser concretizado. Isso é através da fé, né? Dessa confiança. E aí Paulo disse que existem duas dimensões da experiência da fé, né? A primeira é essa, né? A posse antecipada. Você sente antecipadamente aquilo que você vai conseguir. Essa posse antecipada significa possuir Deus em nossa própria vida, né? Viver nele, provar o sabor do seu amor. E a outra dimensão é demonstrar realidades que não se veem. Por nossas palavras, né? As ações, por nossas palavras e ações, testemunhar o que Jesus nos revelou e tudo o que o projeto do reino significa, né? Confiar em Jesus, confiar em suas ações, confiar naquilo que ele demonstrou, né, e deixou aí de exemplo para todos nós. Então a fé é uma âncora que nos ajuda a viver com perspectiva de futuro. Então, aqui nós passamos para outra pergunta que tem lá no início, né? Agora nós dissemos o que é fé. Segundo essas autoridades aí, nós trouxemos, né, o entendimento de cada um, a definição de cada um, para Allan Kardec, para Emmanuel, do que é fé. Aí agora outra pergunta: pode-se ter fé diante das adversidades? E aí nós trazemos aqui uma passagem para depois a gente dar essa resposta. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curar. Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofreis? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio que estava com ele, né? Este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Quando fala aqui de demônio, gente, é bom a gente lembrar de algumas linguagens, né? De outros entendimentos. Para uns demônio, para outros obsessor, para outros energias densas, para outros más companhias, tá bom? Existem vários entendimentos quanto a isso. O certo é que para ele tirou, né, esse obsessor que estava com o menino. E aí os discípulos, vendo, né, vieram a ele e perguntaram: Jesus, por que não podemos nós outros expulsar esse obsessor, esse demônio? E aí Jesus respondeu para eles: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria.
e nada vos seria impossível. E aí, a gente traz aqui uma posição de Humberto Rondon. Segundo ele, quando ele fala dessa fé, né, de quando se tivesse essa fé verdadeira, né, se não fosse incrédulo, eles transportariam as montanhas, né, e diriam que ela saísse daquele lugar, né, daquela posição, e ela se mudaria para uma outra posição. Ele diz que a fé, comparada ao grão de mostarda, não é como um grão de areia, né? Como às vezes a gente pensa, a gente lembra, né? Quando ele fala, Jesus fala que a fé, se eu tivesse fé pelo menos do tamanho de um grão de mostarda ou de um grãozinho de areia, né? Aí ele não diz que ele quer dizer que é uma fé viva. Ele quer demonstrar com isso, quando ele fala do grão de mostarda, que a fé ela tem que ser viva, né? Que se encerre em si mesma, né? Ainda que potencialmente apenas. A vida espiritual, assim como um grão de mostarda, encerra em si uma planta inteira, né? Então, quando ele quis falar, ele está dizendo aqui, no grãozinho de mostarda, ele citou o grão de mostarda, mas o grão de mostarda, na visão dele, encerra a árvore toda, né? A planta toda, né? Então não falou somente no grãozinho de mostarda. E aí nós trazemos também os diferentes tipos de fé. Lembrando sempre, gente, que aqui a gente fala só um pouco do que de entendimentos de alguns espíritas, né? De alguns estudiosos espíritas, como também um pouco do nosso entendimento já na visão espírita. Portanto, que não se encerra nessa posição nossa aqui apresentada, né? Existem vários entendimentos, vários estudos, várias religiões que estudam essa passagem. Seja espírita, seja espiritualista, seja católico, seja evangélico, cada um na sua posição, da forma que tem do seu entendimento, tá certo? Então, o que devemos é respeitar o entendimento e a posição de cada um, né? E apresentar a nossa, né, no âmbito espírita, pensando também que será respeitada, como assim respeitamos a posição de todos. Então, os diferentes tipos de fé, como ele falou lá no início, né? A fé vacilante, que é uma fé vacilante, né? A fé vacilante, ela não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer, né? Ele não acredita, né, que vai vencer, né? E não tem confiança. Então, há hesitação, há incerteza, sente sua própria fraqueza, julga suprir com violência a força que lhe falece. Então, na realidade, não tem fé, né? Não acredita, né? Se acreditasse, não vacilaria, né? Não tinha essas hesitações, essas incertezas. O outro tipo de fé é a fé cega, né? Aquela que aceita sem nada verificar, né? Essa fé cega, ela pode conduzir ao fanatismo e cedo ou tarde ela desmorona, né? É aquela fé que é aquilo que a criatura acha que é, pronto. Só é aquele ponto de vista ali, pronto, né? É contrário àquilo que eu acabei de falar anteriormente, né? Das várias posições que existem, dos vários entendimentos e que todos têm que ser respeitados, né? Porque cada um coloca da forma como entende, da forma como costuma entender. Aqui é a nossa posição espírita, né? E que respeita a todas as demais. E aí também uma outra forma, tipo, né, de fé é a fé robusta. Essa fé robusta é bem aquela que Allan Kardec nos retratou lá no início, né, quando nós trouxemos aquela posição dele e
o seu conceito, né, sobre fé. E ele diz que a fé robusta, ela é calma, ela estimula a paciência, né? Ela apoia-se na inteligência e na compreensão das coisas. Tenha certeza de chegar ao objetivo visado, né? Eu acredito que eu vou atingir esse objetivo e eu vou conseguir chegar e atingir esse objetivo, né? Esse é o meu propósito e já sinto que isso vai acontecer, vai ser concretizado e eu já tomo posse daquilo que eu acredito, que eu tenho fé que eu vou conseguir. Então a fé robusta, ela conjuga-se com humildade, né? Caracteriza-se pela maior confiança em Deus que em si próprio. Oferece perseverança, energias e recursos contra os obstáculos, né? Obstáculos não demora, né? Quando aparecem, não faz morada, né? Muito pelo contrário, os obstáculos são entendidos como necessário na caminhada para atingir o objetivo que eu já visualizo como alcançado. Isso é ter fé. E aí a gente fala também da fé raciocinada, né? Que é uma fé com razão, com base, uma fé com estudo, com observação, né? Fé inabalável só o é aquela que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade, né? E aí nós vamos aqui para a última pergunta, né, que nós trouxemos lá no início. A fé, ela pode ser desenvolvida? E aí nós vamos trazer uma posição aqui do livro lá, Renovando Atitudes, também psicografada por Francisco do Espírito Santo, de Hamed. A pergunta é, a fé pode ser desenvolvida, né? Esse impulso intuitivo do ser humano ligado às faixas da fé é resultado de um desenvolvimento lento e progressivo. A fé plena não é somente conquista repentina, que aparece quando queremos, mas também trabalho desenvolvido e assimilado ao longo do tempo, né? Então, a fé, ele está dizendo aqui que não é piscou, estalou aqui o dedinho, a fé, eu tenho fé e vai acontecer. Não é assim, né? Como ele diz aqui, é muito importante que a gente observe aqui o que ele traz, né? A fé plena não é somente conquista repentina, que aparece quando queremos, mas também trabalho desenvolvido e assimilado ao longo do tempo, né? Aqui a gente lembra de confiança, né? A fé, a base da fé é a confiança, né? Eu confio. Quando eu confio, eu tenho fé, né? Eu tenho fé, eu acredito que vai acontecer, eu acredito que será concretizado e eu tomo posse daquilo que eu acredito. Fé não é equivalente a uma muleta vantajosa que nos ajuda somente em nossas etapas difíceis, nem providências de última hora para alcançarmos nossos caprichos imediatistas. Importantíssimo, né? De tudo aqui que foi lido, eu diria que a parte mais interessante aqui, mais importante até para ser observada, né? Que na realidade seria a má fé, né? Se eu usasse dessa forma, quisesse entender dessa forma, né? Eu tô com dificuldade, eu vou treinar aqui, fechar meu olho, vou entender que eu tenho fé e vai passar minha dificuldade. Então não é assim. Ele diz que a fé não é equivalente a uma muleta vantajosa, né? Que você usa quando você está em dificuldade, que nos ajuda somente nas etapas difíceis, nos momentos difíceis, né? E nem providências de última hora, né? Eu estou em dificuldade aqui, então eu vou fazer uma prece, fazer uma oração, vou jurar aqui que eu tenho fé para que eu possa
conseguir atingir meus objetivos, né? Meus caprichos imediatistas, como ele falou aqui. Não é assim, né? Na realidade é um relacionamento, né? Como se fosse um relacionamento, né? É uma convivência, como se fosse uma convivência familiar, né? As nossas demonstrações de fé. E aí Joana de Ângeles, lá no Celeiro de Bênçãos, diz que a fé, além de virtude espontânea, também é conquista intelectual, né? Ela diz que adubá-la com os valiosos recursos da oração e do trabalho edificante, a fim de que não desapareça, né? Então, a fé é como se, vamos lembrar de uma semente, né? Que ela tem que ser regada para que ela nasça, né? Se sustente, se transforme na planta e possa estar aí distribuindo seus frutos, né? Assim é a fé, né? Tem que ser adubada, né? Através da oração e no trabalho edificante, né? Do bem, do amor e da caridade. Portanto, gente, essa é a nossa observação da noite de hoje, né? Trazida dessa passagem. Como eu disse, é uma passagem que nós trouxemos aqui do livro de Chico Xavier, né? De Emmanuel, né? Do Espírito Emmanuel, por Chico Xavier, lá do livro Grão de Mostarda, a semente de mostarda, né? Que é uma parábola do Espírito Emmanuel. Então, esperamos que tenhamos contribuído, né, com alguma reflexão durante essa exposição aqui, com algumas posições defendidas aí por Allan Kardec, Emmanuel e Joana de Ângeles. Como eu disse, essa é uma visão espírita, mas que tem várias outras, o assunto ele não se encerra aqui na seara espírita, tem várias outras posições muito respeitáveis, né? Aí defendidas, né? Por várias linhas, por vários defensores diferentes. Portanto, nós vamos encerrar esse nosso encontro, essa nossa conversa de hoje, dizer que somos gratos por mais essa oportunidade de estarmos nos encontrando ainda nesse formato, né? De forma virtual, mas que estamos confiantes que em breve nós nos encontramos de forma física lá na Casa Espírita. Tenhamos fé. Afinal, esse foi nosso tema da noite de hoje. Nós temos fé e nós visualizamos que muito em breve nós nos encontraremos fisicamente para conversarmos na Casa Espírita nesse momento de reunião pública, tá bom? Então, um abraço para todos, boa noite, e nós vamos encerrar com a nossa prece final. Costumamos orientar que aqueles que queiram, né, coloquem uma jarra com água, que nesse momento nós acreditamos nessa visão de que no momento em que estamos nos conectando com o alto, pedindo o auxílio das equipes espirituais, essa água ela passa a ser magnetizada. E com a nossa fé, ela se torna um remédio para nós que acreditamos, né, nesses fluidos salutares e necessários que são direcionados a essa água, tá certo? Então vamos encerrar mais esse encontro da noite de hoje, agradecendo a espiritualidade amiga e benfeitora por mais essa oportunidade bendita, aos nossos mentores espiritual, às equipes espiritual da Casa Espírita Passos de Luz. Gratidão por mais essa oportunidade, por mais esse tema da noite de hoje, que trouxemos através dessa visão espírita da posição de Emmanuel, com as definições do nosso querido Allan Kardec, trazida através do Evangelho segundo o Espiritismo. Gratidão à Mãe Maria Santíssima, que nos ampara, que nos envolva sempre nesse momento de muito amor, de muita fé, que possamos tirar da noite de hoje
essa vontade de acreditar sempre, sempre no amor e na luz que nos envolve o tempo todo. Que fiquem todas conosco hoje e sempre, que assim seja. Então, boa noite a todos e gratidão por mais essa oportunidade. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo-te tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz
Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus.